Olá, ouvinte! Você está no MIP Talks, uma produção do programa MIP Experience, iniciativa que visa transformar o manejo integrado de pragas na agricultura, através da adoção de tecnologias efetivas e baixo impacto ambiental, com benefícios que vão do campo à mesa do consumidor. Saiba mais em mipexperience.agr.br. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MIP Talks, uma realização do programa MIP Experience. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui a Júlia Carlino, do Carrefour, e o Jean Paulo Buzo, da Paripasso. É um prazer muito grande estar com vocês aqui hoje para discutir a visão do varejo, dos supermercados, com relação à sustentabilidade no campo. Então, antes de começarmos esse novo episódio, eu gostaria que vocês se apresentassem. Por favor, Júlia, conta um pouquinho da sua trajetória para aqueles que estão nos acompanhando, seu papel hoje e como você tem participado dessa mudança em termos de responsabilidade e compromisso com a sustentabilidade no campo. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Jean. Bom dia a todos e todas que estão nos assistindo. Eu sou a Júlia, eu sou veterinária, formada pela Universidade de São Paulo em 2005, pós-graduada em Vigilância Sanitária de Alimentos. Comecei minha trajetória no Grupo Carrefour como estagiária de loja, sempre trabalhando na parte de boas práticas de fabricação, na operação de loja. Na época o Carrefour não tinha um departamento de segurança alimentar e qualidade estruturado, independente, então começou-se a montar. Então, quando eu me formei, eu fui convidada para o programa de trainee e segui minha trajetória dentro do Carrefour, sempre trabalhando, né, com a parte de boas práticas em loja, e depois tive aí um desafio para liderar as equipes de controle de qualidade dos centros de distribuição. Então foi quando a gente começou a desenvolver fichas técnicas, começamos a desenvolver manual, né, para tanto os transportadores como para os produtores, né, de como transportar o alimento, como que aquele alimento deveria ser armazenado, expedição para as lojas, enfim. Em 2015, eu recebi a oportunidade de liderar o Departamento de Qualidade e Segurança Alimentar, onde integrou também a marca própria. Então, todos os produtos Carrefour que levam a marca Carrefour, eles passam por todo um processo, né, de homologação, auditorias, análises laboratoriais, enfim. Em 2018, o Carrefour lançou o programa Act for Food, que é uma plataforma global. É um programa que engloba todas as iniciativas para você viver melhor. Então, o que seria isso? Trazer os alimentos de maneira acessível, seguros e com qualidade, com frescor. Isso considerando não só a alimentação em si, né, a nutrição, a qualidade e o frescor, mas a maneira como aquele alimento é produzido, né? Então, proveniente aí de uma cadeia responsável, uma cadeia sustentável, né? Então, são iniciativas desde o campo até as gôndolas para garantir aí a segurança alimentar para o consumidor. Então, isso engloba todo o conceito de saúde única, né, que a gente fala que a saúde ela é única. Então, a saúde humana, a saúde ambiental e a saúde animal, as três estão interligadas. Se uma não estiver bem, a outra não vai estar bem, né? Então, a gente fala muito da saúde única. E essas iniciativas, na verdade, estão muito ligadas a esse conceito de saúde única. E a gente vem trabalhando nisso nesses últimos anos. Então, eu estou aí no Carrefour liderando toda essa frente, junto, claro, com outras áreas, né, principalmente a área de SG, onde a gente trabalha muito próximo para poder fazer esse trabalho junto aos fornecedores e garantir isso lá na ponta, né? Perfeito. De maneira geral é isso. Excelente, muito obrigado. E sem dúvida alguma a sua contribuição é muito importante, né, para esse episódio do MIP Talks e também para a construção do programa MIP Experience. Seja muito bem-vinda. Jean, obrigada. Por favor. Obrigado, Marcelo. Obrigado pelo convite. Obrigado, Júlia, também por estar aqui. Sempre é um encontro bom para a gente discutir, né, esses temas que fazem parte do nosso propósito de vida, inclusive, Marcelo. Bom, meu nome é Jean Paulo Buzo, eu trabalho na Paripasso desde o dia 1, fui um dos sócios ali, fundadores da organização, da empresa. No momento ali, quando nós iniciamos, não tinha esses conceitos de startup, toda essa forma que hoje está acontecendo no agro e principalmente no agro digital, digitalizado.
Mas foi muito interessante porque tinha um desafio de trazer controles para a produção, né? E, de alguma maneira, trazer a lógica do caminho do alimento até chegar ao supermercado. Como é que a gente poderia viabilizar esse conceito? Eu acho que as premissas valem até hoje. As questões que as pessoas vão trazer assim, isso não dá, né? Isso não é possível. Então nós fizemos ali várias experimentações, provas, testes com sistema, campo, serviço, e evoluiu. Nós estamos falando de 18 anos atrás, e a gente chega aqui já num contexto mais estruturado, mais organizado, acompanhando os pontos que a Júlia trouxe na trajetória da vida profissional dela, ou seja, a sociedade, o varejo e a cadeia inteira foi demandando esses controles, e nós fomos acompanhando isso. E por isso que nós estamos também hoje aqui com a Promip, né? Por conta desse conceito de agregar outras maneiras de levar esse alimento na ponta de uma maneira segura. Isso. Como é importante revisitarmos sempre o passado, né? Nem sempre o passado tão remoto. O remoto é importante, mas as nossas experiências, né? E a partir das nossas experiências, né, construímos esse futuro. Temos muito trabalho a ser feito ainda pela frente, né? Eu queria começar com vocês, né, colocando uma questão importante, né, que é a segurança do alimento, né? Algumas pessoas ainda confundem um pouco a segurança do alimento e segurança alimentar. São conceitos distintos, nós sabemos disso. Eu gostaria que vocês colocassem um pouco essa questão, né, do ponto de vista dos supermercados, da segurança. Primeiro, vamos no conceito, né? Segurança do alimento, vamos falar um pouquinho dos contaminantes. No campo, a percepção é que o principal... E na gôndola lá, como consumidor, nós nos preocupamos muito com a contaminação a partir dos resíduos químicos, mas existem outros contaminantes. Eu gostaria de ouvir de vocês. Primeiro, essa diferença, segurança do alimento, alimentar, depois voltando e tendo foco na segurança do alimento, seguimos nossas discussões. Bom, Marcelo, segurança do alimento, um alimento seguro é um alimento livre de contaminação. Livre de contaminação microbiológica, que são aí as bactérias, fungos, vírus. Contaminação física, que aí pode ser um pedaço de vidro, cabelo, qualquer coisa física que pode estar ali naquela caixa do FLV que pode acabar contaminando. Ou às vezes até um inseto, né? Um inseto também é uma contaminação física que também pode carrear uma contaminação microbiológica. E a contaminação química, né? Então aí quando a gente fala de frutas, legumes e verduras, a gente está falando de princípios ativos que estão acima do limite permitido em legislação, né? Os defensivos agrícolas. Então o alimento seguro é garantir que ele seja livre disso, né? E que do ponto de vista da contaminação química, né, o químico esteja dentro do limite permitido. A segurança alimentar é o acesso ao alimento. É você garantir que esse alimento chegue até o consumidor, né? Então, com qualidade, com frescor e que ele seja nutritivo. Então, ele faça o papel dele de nutrir o ser humano, né? De levar as vitaminas, os minerais e todos os outros nutrientes. Então, essa é a diferença. Então, logicamente, se um alimento ele não é seguro, não existe segurança alimentar, né? Então, eles estão muito ligados, né, um com o outro. Então, se o alimento não for seguro, ele vai se perder na cadeia. Se ele não tiver qualidade, ele vai se perder na cadeia, né? E aí você não garante a segurança alimentar. E aí, em torno disso, também tem toda a questão de sustentabilidade de desperdício de alimentos. Então, um alimento que é desperdiçado, ele vai se decompor. Isso é emissão de gases, que pode afetar, né, aí toda a questão do clima que a gente vê, né, as mudanças climáticas. Isso afeta as colheitas, o alimento se perde novamente e você não tem a segurança alimentar. Então, um está muito intrínseco, muito ligado ao outro. Né? Não sei se o Gil tem algo a complementar. Perfeito, falando com uma veterinária, deu uma aula aqui. Eu acho que o ponto a agregar é essa visão sistêmica, essa interdependência que a Júlia trouxe. Esses conceitos, eles são um dependente do outro e tem uma questão também da sociedade, do momento que a sociedade está vivendo. No Brasil, a nossa disponibilidade o tema segurança alimentar, ele é menos discutido. A gente tem alimento disponível e esse alimento, de certa forma, está acessível à população. Nosso ponto é a segurança do alimento mesmo, o alimento que está livre dos resíduos contaminantes para chegar até a população. Então, a segurança do alimento para a gente está sendo o tema central de discussão
nos últimos pelo menos 15 anos, né? A gente tem programas do governo associados a isso, o varejo tem uma pressão grande, legal, e da sociedade também sobre isso. Então, acho que esse é o foco principal que nós temos trabalhado nos últimos 15 anos. Esse é, como você disse, um grande anseio da sociedade, né? Sim. E aí nós precisamos, lá no campo, né, trabalhar essa mesma questão com o produtor rural, né? Pensando no varejo, quais são os principais critérios, Júlia, que são adotados, né, pelo varejo para promover essa segurança alimentar? Quais os principais critérios? Pensar aí nas exigências legais e também ações complementares que o Carrefour tem adotado para isso. Bom, a gente tem dentro de tudo que a gente construiu, a gente sempre focou muito o primeiro passo é focar na legislação sanitária, né? A legislação, desculpa, gente, eu devo ter feito um barulho aí com o meu colar. O primeiro passo é a legislação sanitária, é a base. A legislação sanitária, ela dá o norte, né, das ações que a gente deve estabelecer para garantir a segurança do alimento. Então, até dentro do que o Gia falou, se a gente, enfim, a segurança do alimento, ela é a base de tudo. Se a gente não tiver um alimento seguro, a gente não começa nem a falar de qualidade. Sim. Né? Então, a segurança do alimento é onde começa tudo. Então, a legislação, ela dá algumas definições de boas práticas de fabricação, de capacitação de colaborador. Então, a gente iniciou no Carrefour todo o processo na loja. Então, vamos capacitar os colaboradores, explicar o que é lavar as mãos, né? Então, assim, higiene pessoal e higiene ambiental é a base para a gente começar a falar de segurança de alimentos. Depois tem os procedimentos, né, os controles de data de validade, controle para evitar contaminação cruzada. Tudo isso. A gente começou a perceber que a gente precisava também andar um pouco mais atrás na cadeia. Não adiantava na loja a gente ter todo esse controle se o produto que estava chegava ou contaminado, ou sem qualidade, sem frescor. Então foi quando a gente iniciou aí todas as boas práticas nos centros de distribuição. Então, não adiantava a gente simplesmente receber o produto do fornecedor e devolver. Não está dentro do padrão de qualidade, ou eu fazer uma análise microbiológica ou uma análise de resíduo de agrotóxico está acima do permitido, bloquear o fornecedor. Então a gente começou a perceber que a gente tinha que trabalhar junto com esse fornecedor. Então capacitar não só as equipes ali de controle de qualidade e a operação do centro de distribuição, mas esse produtor e esse fornecedor. Então, qual que é o padrão que a gente quer? Ele precisava saber qual que era o padrão. Então, a gente estabeleceu fichas técnicas, onde a gente definiu aí tolerância para defeitos, né? Então, a gente tem os defeitos graves, que são aqueles defeitos que atingem a polpa do produto e acaba expondo a polpa, aí pode ter uma contaminação, levar uma podridão, porque pode ter uma contaminação de bactérias, fungos ali. Então, isso é perda de shelf do produto. Aquele produto acaba sendo descartado antes, acaba não chegando até o consumidor, ou fica na gôndola, o consumidor não leva para casa, né? Então vamos estabelecer uma tolerância para esse tipo de defeito, uma tolerância para defeito leve, que são aqueles que são cicatrizes que ficam na casca, né? Não atinge a polpa. Então, assim, está mais ligado à estética do produto, né? Então, não é uma contaminação, uma podridão, não pode levar uma podridão, mas o produto fica mais feio, muitas vezes o consumidor rejeita, né? E aí também em torno disso tem toda a questão de educação do consumidor, de entender que o produto ele é feio, ele é torto, ele tem um calibre menor, enfim, mas ele é nutritivo, ele ainda assim é nutritivo. Né? Ele ainda assim pode ser levado para casa. Então tem também esse aspecto de educação do consumidor. Bom, estabelecemos essas fichas técnicas, né? Então assim, reuniões com os fornecedores, sempre trazendo eles para a mesa, olha, isso é o que a gente precisa. Depois a gente começou a perceber que questões de clima, também mais chuvas ou mais seca, afetava também, ou o produto não se desenvolvia tanto, então o calibre era menor, ou tinha essas cicatrizes por causa de chuvas, né? Granizo. Então a gente chegava muitas vezes no meio termo com o fornecedor para também não desperdiçar aquele produto e trazer para a gôndola. Com o tempo, a gente começou a perceber que a gente precisava começar a rastrear essa cadeia, né? Precisava saber qual era a origem desses produtos, até porque fazendo análise de resíduo químico, eu tenho lá o resíduo, deu acima do permitido, ou deu uso de um produto não autorizado. E aí, de onde veio esse produto? Como que a gente tem que tratar na raiz do problema, né? O que a gente faz para isso não acontecer mais? A ideia não é bloquear, é trabalhar junto com a cadeia e desenvolver essa cadeia.
E aí foi quando a gente aderiu ao programa Rama, em 2014, que é o programa de rastreabilidade e monitoramento de alimentos da Abras. E aí o Jean vai poder falar com muito mais propriedade que eu sobre o programa em si. E a gente começou a exigir dos fornecedores essa rastreabilidade, né? E passamos a investir. Então, o Carrefour disponibiliza mensalmente, né? A gente tem um orçamento para fazer essas análises de resíduos e acompanhar, né, o plano de ação junto com os produtores. Então, no começo foi bem difícil, porque a gente falou, gente, por onde a gente começa, né? São vários produtores. Enfim, começamos com a nossa marca Sabor e Qualidade, que é uma marca do Carrefour que tem um apelo de responsabilidade social, sustentabilidade. Então começamos junto com a Paripasso, que era a empresa, né, que é a empresa que dava todo o suporte para a gente dar o suporte nesse programa. Começamos por esses fornecedores. Então, fazer a conscientização, a capacitação, explicar a importância de ter o QR Code, da gente conhecer a origem, sensibilizar. Depois migramos para a marca própria. Então, foi um programa progressivo, né? Foi escalonado. Esse treinamento, a interação do Carrefour com o produtor, como é que tem sido feito? Existe uma equipe técnica dentro da empresa que se dedica a esse tipo de trabalho? Como é que é feito esse tipo de transferência do conhecimento e acompanhamento? Então, a gente tem a área de qualidade, então tem uma pessoa que acompanha o programa Rama, mas a gente tem um suporte muito grande do parceiro, que é a Paripasso, para essas capacitações. Temos outras empresas também que fazem essa capacitação no campo de como aplicar adequadamente o defensivo agrícola, né? Então, fazer a diluição correta, porque muitas vezes o problema é a maneira de como está sendo aplicado o produto. A diluição não está correta, então está dando acima do permitido. Então, junto com a Paripasso, dentro do programa, a gente tem um painel de monitoramento que a gente sabe onde foi coletado o produto, onde está tendo mais problema. Então, a gente mapeia quais são os produtores que têm mais oportunidades e direciona para fazer essas capacitações com eles. A área comercial é fundamental nesse processo, porque se eles não estiverem sensibilizados e entendendo o porquê de tudo... Porque não adianta chegar e falar, a gente precisa capacitar os produtores, senão a gente vai bloquear a origem. Tem que explicar o porquê disso. Então, a área comercial foi fundamental nesse processo todo. E a gente tem feito isso. Hoje a gente tem mais de 90% dos fornecedores que estão rastreando e que a gente monitora aí os resíduos de agrotóxicos, né? Então esse daí é o ponto essencial. Eu queria passar a palavra para o Jean, porque eu acho que o Jean pode agregar muito no Rama e depois... Só uma consideração que eu acho interessante, né? Em cima disso que está sendo dito. Nós falamos, até pegar o gancho da Júlia quando falou dos contaminantes, nós falamos dos químicos, biológicos e também físicos. Bactérias, fungos e vírus são aqueles que são contaminantes de fato no campo. E aí existe uma série de micro-organismos que contaminam os alimentos. E você já falou por quê, já explicou. Né? Bem diferente dos agentes biológicos que hoje são aplicados em campo, né? Que confirmam e estão aí dentro dos sistemas para dar equilíbrio. Que também são bactérias, fungos e vírus, só que passam pelo crivo do Ministério da Agricultura, Anvisa e também do IBAMA. Então, para aqueles que estão nos acompanhando aqui, então, são coisas distintas. Voltamos então aos químicos, né? Já que a grande atenção que nós temos que ter no campo, porque é uma exigência lá na ponta e é o que de fato salta aos olhos, né? Vamos entrar um pouquinho mais no Rama, né? A Júlia falou como é que o Rama, né? Como ele foi instituído, como surgiu e quais são as contribuições do programa Rama, né? Que é uma iniciativa público-privada, né? É isso, tem dado ao agricultor e ao varejo. Marcelo, é interessante porque esse processo começou em 2006 com o entendimento do problema. Tem um programa do governo, que é o Programa de Análise de Resíduos, né, em Alimentos, que é o PARA, e que começou a monitorar os alimentos frescos, os FLVs, frutas, legumes e verduras, e começou a detectar problemas fora da legislação nacional em relação aos químicos. E aí começa uma correria danada, né? Assim, como é que a gente resolve, de quem é a responsabilidade e tal. Então, nessa discussão, a entrada do elo final, que é o supermercado, na pauta, colocar isso na pauta do varejo, foi muito importante para trazer ordem na visão, né? Principalmente na perspectiva do supermercado e junto aos seus fornecedores. Bom, temos um problema
Como é que a gente começa a botar um processo que possa nos direcionar para a resolução desse problema, né? E que a gente consiga, com parceiros, porque é complexo, né? Não é algo que uma organização sozinha dá conta de resolver, mas que a gente, então, como entidade, se posiciona de maneira formal nisso. O programa Rama surge nesse momento. Então, a gente desenhou, em conjunto com a Associação Brasileira de Supermercados, 2 aspectos que são bases do programa. Ter essa informação da origem, que está associada ao conceito de rastreabilidade, e fazer a checagem deste alimento no momento ali do recebimento do supermercado, ou no CD, ou na loja, como comentou a Júlia, que tem este investimento do supermercado. O supermercado está bancando, né, essas amostras laboratoriais baseado nas referências da Anvisa, né, do programa PARA. Interessante porque assim, tem essa clareza de posicionamento do supermercado, é voluntário, foi ao longo do tempo entrando mais supermercados, passou a fazer parte da pauta estratégica de supermercados, então ele vem crescendo no tempo e se mantém uma história, vamos dizer, um indicador também no tempo. Nós estamos falando de 2016, começa essa conversa, 2010 começa a aplicar isso no campo. Então 4 anos para esse negócio ficar estruturado. Vai agregando informação, então a gente tem um histórico muito interessante de problemas por origem, por princípio ativo, por produto, por época do ano. Isso é um insumo imprescindível para a indústria química e a indústria biológica, né? Porque é um tratamento que nós estamos detectando lá no varejo, em parceria, em conjunto com o Carrefour, por exemplo, que está sendo o sponsor desse negócio, né? O patrocinador desse negócio, mas que serve de insumo para a base trabalhar. Então, tem um posicionamento de instituição, uma associação que tem uma representação. O varejo, só para vocês terem uma ideia, assim, de maneira geral, ele representa 7% do PIB nacional. Então, tem uma relevância econômica muito grande. E representa 80% da passagem de venda de alimentos da população brasileira. E mais um dado que é surpreendente, passa ali a população do Brasil inteiro em uma semana nas lojas do supermercado. Ou seja, se ele se posiciona, tem condições de mudar uma visão de cadeia toda, né? Positivamente nesse caso. Então o Rama, eu sou fã, né? Não tem como não falar, mas eu acho que é um programa que tem essa estrutura organizada com informação e que puxa os seus parceiros para ajudar na resolução dos problemas identificados, do químico. Olha que interessante, né? Então é um programa que de fato entrega um resultado, né, como disse a Júlia, a partir de uma ação ou de ações colaborativas. Total. Né, de parcerias. Né? Eu acho que é esse que é talvez o ponto mais importante para que uma iniciativa torne-se realidade no campo, né? Eu acho que nós temos o Rama aí, e quando começamos o programa MIP Experience, o Rama foi um dos programas que nos inspirou, né? Só que aqui a ideia é trazer, como nós estamos hoje, e é interessante dizer para vocês que, buscando aí pelos podcasts que nós temos hoje, né, eu encontrei nenhum programa falando de segurança do alimento com essa visão do varejo e no campo. Nós temos algumas coisas voltadas para o campo, né? Mas aí quando nós falamos do campo, nós falamos de ferramentas, não da percepção e como ajustar as entregas em termos de sustentabilidade, ou segurança do alimento acima de tudo, para as necessidades do varejo e vice-versa. Eu acho que o que nós estamos fazendo aqui hoje é exatamente isso, tentar nivelar ou tentar equalizar ou balancear as expectativas, né? Porque tudo se faz através de processos que evoluem, né? Do passo a passo, não é? Para e passo. Marcelo, mas tem um ponto que você falou muito importante quando você falou de colaborativo. A cadeia ela é muito ramificada. Então, muitas vezes, entre o produtor e nós, tem os distribuidores. E a gente conversa muito disso, né, Gia? Esse colaborativo, essa cooperação tem que existir entre os elos. Então, cada um tem que colaborar com o outro. Então, assim, o apontamento da origem, o apontamento de quem você está recebendo o alimento é extremamente importante para a rastreabilidade, né? Então, como diz o Gia sempre, é o querer fazer.
né? Então, se cada elo, cada um tiver a sua motivação, tiver capacitado, sensibilizado e subir as suas informações para o sistema de rastreabilidade, fazer a sua parte, a gente consegue ter a rastreabilidade lá na ponta e consegue desenvolver essa cadeia depois, né? Então, eu lá identifiquei, então, peraí, na minha rastreabilidade, deu aqui o resíduo acima. Qual que é a origem? Tá, veio do distribuidor tal, o distribuidor apontou que veio da fazenda tal. Então, você consegue estar em contato ali com aquela fazenda, entender com o produtor o que aconteceu ali, né? Por que deu acima do resíduo, acima do limite, por que não deu? Então, desenvolver um plano de ação com ele e melhorar, e evoluir, ir para frente, né? Porque simplesmente é bem diferente de fazer o seguinte, né? Receber o produto, esse funciona, esse está conforme, esse não conforme. Não é o que a gente quer. Entender o problema lá na ponta. Exatamente. E como, de fato, o varejo, o supermercado pode contribuir para mudar, né? Porque eu acho que um ponto importante nas ações colaborativas é que cada um entenda o seu papel, e para entender o seu papel, né, entender o seu papel e ter uma boa comunicação. Eu acho que o que falta para que muito mais programas que se iniciam e morrem pelo caminho, né, é uma melhor comunicação entre os elos da cadeia, né? E aí eu entro num ponto que eu queria assim, avançar com vocês. Nós falamos da segurança do alimento, nós falamos da questão dos resíduos, que é um dos pontos principais, entrou como exemplo, o Rama como exemplo, né? Então aqui em FLV, frutas, legumes e verduras, para aqueles que estão nos acompanhando agora e ainda não conhecem muito bem a dinâmica e os termos do setor, é possível sim utilizar-se produtos químicos junto com biológicos e entregar um produto lá na gôndola do supermercado sem nenhum tipo de problema, dentro da conformidade exigida pelo varejo, pelo supermercado e também por todos os nossos consumidores. Esse é um ponto. Não é tão simples assim, exige educação, exige transferência do conhecimento e, acima de tudo, o nosso envolvimento, né? Pesquisa, indústria, do produtor rural, que é a grande estrela do campo, até a gôndola, até o varejo, do varejo em si, né? E do consumidor. Então, essa cadeia ela tem que estar conectada. E agora pensando nos aspectos que nos levam à sustentabilidade. Da mesma forma que nós temos consumidores que querem receber e ter a garantia de que está recebendo em sua casa alimentos seguros, né, nutritivos e saudáveis, né, nós temos as questões de sustentabilidade, que nos levam a um outro aspecto, né? Dentro da segurança do alimento nós temos a sustentabilidade, mas e com relação às questões ambientais de fato? Né? Ser sustentável pode dar dinheiro para o agricultor? Vamos pensar assim. De que forma a sustentabilidade pode mover a economia, trazer melhores resultados? Porque no fim do dia é necessário ter bons resultados. Se o agricultor não tiver bons resultados, se o varejo não tiver bons resultados, se a indústria não tiver bons resultados, nós não existimos. Os programas acabam falindo por falta de fluxo de comunicação e também de resultados. Como conciliar, do ponto de vista seus, essa questão da sustentabilidade com os resultados econômicos, o que o varejo tem feito para estimular esse tipo de discussão, inclusive? Porque isso é muito importante, né, Júlia, Jean? A gente tem a marca Sabor e Qualidade já há muitos anos. Desde a década de 90 ela foi lançada na França e é uma marca que ela olha assim, três pilares principais, que é a sustentabilidade, a responsabilidade social e a qualidade, a segurança do alimento. Então, dentro dessa marca, o produtor ele passa por auditorias, né? Tem um protocolo de auditoria específico do grupo, onde a gente olha esses pontos relacionados à sustentabilidade, à legislação trabalhista, responsabilidade social, diversidade e segurança do alimento. Então, essa marca, a gente não tem tantos produtos nessa marca, mas é uma marca que a gente busca os produtores que estão investindo nisso para trazer eles para a gôndola. Mas eu vejo também que tem uma questão de educar o produtor, que a gente falou já disso algumas vezes, né, Marcelo? Sim. Ele entendeu o que é sustentabilidade, o que é ESG, né, essa sigla que tem sido muito falada hoje em dia. O ano passado a gente promoveu um encontro com todos os produtores fornecedores de FLV, foi presencial, online, você participou também, o Jean participou. E o que a gente percebeu, depois a gente recebeu muito feedback dos produtores, o que a gente percebeu, assim, que para eles foi
Eles ficaram muito agradecidos porque eles não tinham ideia do que era sigla, por onde começar, né? Como ser sustentável. Então, a gente trouxe especialistas para promover essa discussão e, inclusive, você trouxe essa visão também dos biológicos para desmistificar algumas coisas, né? Porque o produtor também ele tem medo de investir, de perder a colheita, né? Porque é o resultado dele, enfim. Só que é muito importante essa capacitação porque a gente vive hoje um momento tão urgente que se não tiver esse olhar, tanto da agricultura como de outras cadeias também, para essa questão da sustentabilidade ser sustentável, não é nem que a gente não vai ter resultado, a gente não vai ter negócio. Exato. Não vai ter produto. Perfeito. Não vai existir o varejo, entendeu? Então, assim, é um esforço que tem que ser feito por todos, pelo varejo, pelo produtor, por toda a cadeia, pensando na humanidade, na verdade, né? Pensando a gente fala dos netos, dos bisnetos, mas eu não acho nem que é neto e bisneto, já é para nós, né? O que a gente vai viver daqui a alguns anos. Então, precisa ter essa capacitação. O produtor, muitas vezes, ele tem a visão dele sozinho, ele investe naquilo, não, vou buscar alternativa para ser sustentável, e na cabeça dele, só eu estou fazendo. Eu acho que o varejo, por ter esse alcance, né, e o Carrefour aí como líder varejista, ele tem um alcance muito grande, né, tanto em termos de, a gente tem uma penetração em muitas cidades, né, com a fusão aí com o grupo Big, então a gente tem em praticamente todas as unidades federativas, tem um alcance muito grande para atingir esse consumidor e comunicar tudo isso, fazer esse elo do produtor, né? Falar, olha, contar a história desse produtor, contar o que está sendo feito e sensibilizar o consumidor. E também um alcance para educar e capacitar essa cadeia produtiva. Então, a gente consegue promover esses encontros, esses workshops, para educar, para capacitar, desmistificar. Enfim, isso é algo que o Carrefour tem feito e vai continuar fazendo, porque a gente sabe que a gente tem que ser protagonista nisso e participando junto com os produtores, como a gente falou desde o início. A ideia não é bloquear, porque a gente precisa do produto ali também, é estimular. Exatamente, é isso mesmo. Já? Não sei se o Jean tem. Olha, eu acho que o trabalho que a gente está realmente nesses anos todos fazendo é inclusivo, né? Só que depende, obviamente, das pessoas, das organizações, das empresas quererem. Faz parte desse caminho. Então, neste caminho, tem empresas que dizem que não querem entrar nesse trajeto, nessa jornada, que é interessante porque é uma jornada que vai trazendo governança para a cadeia de abastecimento. É o G ali do ESG, né? Começa a ter regras combinadas, ter indicadores combinados. Isso é muito importante para a gente saber para onde nós estamos indo, né? Senão a gente começa a bater cabeça. No passado, eu lembro ali na universidade, fazendo mestrado, doutorado, falava-se de dados, depois dado organizado traz informação, informação estruturada com indicador traz conhecimento. Então parava aí. Eu acho que o nosso ponto hoje é esse conhecimento ser traduzido em mudança de comportamento. A gente tem muita informação, a gente tem solução para o MIP, tem o varejo engajado, tem tecnologia, mas a gente precisa pegar isso e mudar o nosso comportamento efetivamente. Aí eu concordo plenamente com a Júlia. Discutir sustentabilidade do ponto de vista ideológico, eu acho que não é o caso. É uma questão de sobrevivência dos negócios. Isso aí. Nós vamos ter problema. A gente está tendo problema climático e tem problemas de safra. Num momento que a economia está ruim, esse produto chega mais caro na gôndola. Então, é um ciclo que não ajuda a ser virtuoso. Ele puxa para baixo, né? Nós precisamos estar atentos a isso. E nesse caminho, só para fechar aqui, que eu acho que é muito importante, quando a gente começa a ter este conhecimento estruturado, com programas estruturados que têm histórico de informação, a gente para de tratar o problema, a gente começa a ser preventivo. Nós começamos a ter capacidade nessa mudança de comportamento de não deixar acontecer o problema, né? Porque hoje nós ainda olhamos muito para o retrovisor. Aconteceu isso, então nós vamos fazer isso. A gente sabe que tem esses problemas nesse período, nesta região, com esse produto, com essa praga, Então vamos trabalhar em conjunto. E de novo volta para o acesso dos parceiros
ajudando nisso, né? Porque tem a ProMIP é especialista na questão biológica, então vem cá, me explica como é que funciona isso para o tomate, para a batata, para a cebola, para a cenoura, e vamos não deixar acontecer o problema. Então, acho que é essa jornada que a gente precisa continuar insistindo. Interessante, né? Porque tudo está acontecendo, essa evolução está acontecendo muito rápido no campo, né? As novas tecnologias, a tecnologia da informação nos ajudando a ter dados melhores, mais precisos, para monitorar o que está acontecendo em campo. E nós precisamos, de fato, colocar isso para rodar, mas nós precisamos, novamente, dessa colaboração e uma boa comunicação, né? Eu acho que esse é o ponto, né? O ponto-chave, talvez, das nossas discussões, né? Marcelo, deixa eu te interromper um segundo. Você falou comunicação, eu marquei aqui, eu acho que é bem importante. Nós não podemos abrir mão da comunicação. E só para fazer uma analogia, eu tenho insistido nesse tema. Quando a gente olha a indústria de não alimentos, a indústria automobilística, que tem um processo mais estudado, mais organizado em relação ao tema qualidade. Né? A indústria automobilística, eu acho que no passado eu estudei isso, inclusive... Assim, é dali que a gente tira a fonte, o insumo dos conceitos. É verdade. E assim, eu não desenvolvo uma cadeia de abastecimento sem ter a comunicação com os elos anteriores. Não tem como, porque ali é muito encaixado o ciclo, né? Eu não vou pegar um parafuso e colocar no carro se aquele parafuso não tiver combinado qual é a característica exata disso. E a gente não tem isso no agro ainda, mesmo tendo o aspecto biológico. Mas nós temos que insistir nessa comunicação, e você tem toda a razão nesse sentido. Né? Olhar para baixo da cadeia, para os elos anteriores da cadeia e se comunicar, combinar o jogo. Tem que combinar o jogo. Exatamente. Bom, pessoal, nós queria agradecer muito você, Jean, a Júlia, por estarem aqui conosco hoje, discutindo a questão ligada à segurança do alimento, e também iniciamos a nossa discussão a respeito de sustentabilidade na visão do varejo. Como então os supermercados enxergam o campo e de que forma melhorar essa comunicação para juntos. O que nós queremos é juntos entregar um alimento seguro, saudável lá na gôndola do supermercado. Esse é o nosso anseio, nós estamos aqui para isso. A ideia aqui do programa MIP Experience é trazê-los de fato, né, porque nós acreditamos que sozinhos nós não conseguimos bons resultados. Até temos boas iniciativas, mas sozinhos, infelizmente, é impossível, né? Então, o nosso objetivo aqui com vocês é exercitar essa comunicação e a colaboração e mostrar, quem sabe, daqui a algum tempo, no curto espaço de tempo, temos um bom resultado também aqui no programa. Muitíssimo obrigado. Nós vamos continuar essa conversa num próximo episódio. Eu gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam em mais esse episódio do MIP Talks, uma realização do programa MIP Experience. Gostaria de convidá-los para nos seguir nas nossas redes sociais, na nossa plataforma digital. Agradeço a todos pela participação e até a próxima. Você acompanhou o MIP Talks, uma produção do programa MIP Experience. Idealização e realização, ProMIP, Manejo Integrado de Pragas. Apoio e participação, Paripasso, BASF, FMC, Balagro, Delta CO2, CropLife e AgroSafety. Acompanhe o MIP Talks no Spotify e YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo episódio. Tchau!